Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar a nossa segunda aula de vetores. E o tema que será abordado dentro de vetores será o produto escalar. Mas antes de iniciarmos o nosso exercício, vamos entender primeiramente o que é um produto escalar dentro de um vetor. Então o produto escalar é a multiplicação entre dois vetores, que tem como resultado uma grandeza escalar. Ele associa a dois vetores um número real. Então, vamos ter que encontrar um número real dentro de um vetor, dentro do vetor. Vamos lá. Temos o primeiro exercício aqui. Eu tenho um vetor U, que tem os números 2, menos 3 e menos 1. E eu tenho um vetor V, que tem o número 1, menos 1 e 4. Pede para me determinar o seguinte. 2 vezes o vetor U, vezes menos o vetor V. Então, vamos lá. No vetor U, são três números que existem, tanto no V como no U. Só que esses três números significam que no 2 é o X, o menos 3 é o Y e o menos 1 é o Z. Da mesma forma no V, que 1 é o X, que o menos 1 é o Y e o 4 é o Z. Então, vamos fazer a mesma coisa que fizemos na nossa aula anterior. Vamos fazer a substituição primeiramente. Então, primeiramente, vamos fazer a substituição. Fiz a substituição. 2 vezes o 2, o menos 3 e o menos 1, vezes o vetor V, que é o menos 1, 1 e menos 4. Vamos fazer essa multiplicação dentro do parêntese. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos 3, menos 6. 2 vezes menos 1, menos 2. Vezes menos 1, 1 e menos 4. Beleza? Por quê? Repare o seguinte. Aquele menos do V, você tem que multiplicá-los dentro do parênteses, tá? Então, eu já fiz aqui de uma forma direta. Eu já coloquei o 1 como menos 1, o menos 1 como 1 e o 4 como menos 4. Eu já fiz essa multiplicação. Mas lembrando, agora o 4 é o X, o 6, menos 6 é o Y e o menos 2 é o Z. Também o menos 1 é o X, o 1 é o Y e o menos 4 é o Z. Então, eu vou fazer a multiplicação de X com X, Y com Y e Z com Z. Então, vamos lá. 4 vezes menos 1, beleza? É assim que funciona. Menos 6 mais menos 6 vezes o 1, né? E o menos 2 vezes o menos 4. Lembrando, eu fiz a multiplicação de X com X, Y com Y e Z com Z, tá? Então, o total disso tudo, dessa conta aqui, é o menos 2. Então, é um exercício simples, só que ele é diferente da nossa aula anterior, que aqui, lá na nossa aula anterior, a gente encontrava dois números, né? Aqui a gente encontrou um número só, o número real, tá? Em um número real. E aqui a gente tem que fazer a multiplicação com X, Y com Y, Z com Z, entendeu? Então, é um pouquinho diferente, mas é simples de ser entendido, tá? Então, vamos para o próximo exercício. O próximo exercício tem os mesmos vetores da questão 1, né? E me deu agora uma nova conta para ser feita, que é o U mais 3V vezes o V menos 2U. E eu vou ter que fazer primeiramente a substituição como foi feita nas outras. Então, eu vou pegar o U, vou substituir no vetor U, né? O 2, o menos 3 e o menos 1, mais 3 vezes o vetor V, que é 1, menos 1 e 4. Fecho o parênteses, coloco no colchete, porque eu tenho agora uma multiplicação, né? Uma multiplicação, eu preciso separar só para ficar mais fácil de se fazer o exercício, porque senão a gente acaba fazendo a confusão. Vezes o vetor V. O vetor V é o 1, menos 1 e 4. Menos 2 vezes o vetor U, que é o 2, menos 3 e menos 1. Então, vamos fazer primeiramente tudo que envolve a multiplicação aqui.
Então, vamos lá. O vetor U, o 2, o menos 3 e o menos 1, não está multiplicando com nada até agora. Então, eu vou permanecer ele ali como está. O mais, o 3. Então, o 3 está multiplicando o vetor V. Então, eu já faço a multiplicação de uma vez. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. E 3 vezes 4, 12. Beleza. Então, até aqui a gente resolveu desse colchete aqui. Agora, vamos para o próximo colchete. O vetor V não está multiplicando com nada no momento. Então, vai ser 1 menos 1 e 4, vai permanecer. Mas o 2 está multiplicando o vetor U. Então, vamos fazer a multiplicação agora. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 2 vezes menos 3, menos 6. Mais 6, melhor dizendo, mais 6. Porque menos com menos dá mais, tá? Negativo com negativo é positivo, tá? Menos 2 vezes menos 1, a mesma coisa. Positivo, 2. 2 positivo. Então, vamos lá. Agora, vamos primeiramente somar os colchetes e depois multiplicar os parentes, tá? Então, vamos somar os colchetes. Lembrando, eu só posso fazer a soma aqui nesse tema do produto escalar, x com x, y com y e z com z. Fechou? Então, tenho aqui o 2 é o x, o menos 3 é o y e o menos 1 é o z. O 3 é o x, o menos 3 é y e o 12 é o z. Então, vamos lá. 2 com 3. 2 mais 3, 5. Menos 3 com menos 3, menos 6. Menos 1 com mais 12, mais 11. Então, desse colchete eu fiz a minha soma. Multiplicando o próximo colchete. Vamos lá. 1 menos 4, menos 3. Menos 1 mais 6, 5. 4 mais 2, deu 6. Beleza? Então, aqui eu fiz da forma certa de se fazer. Então, fazendo essa multiplicação, da mesma forma que fizemos na questão 1, vamos ter que fazer isso. Multiplicar o x com x, o y com y, o z com z. Então, 5 vezes menos 3, mais menos 6 vezes 5, mais 11 vezes 6. Então, essa resposta dará 21. Então, achamos um número real de 21. Então, assim, é um exercício muito fácil, tá? É só não confundir na hora de multiplicar e de somar. Não esquecer o sinal. Muita gente erra o sinal aí, entendeu? Se for menos com menos, menos vezes menos é mais. Se for menos, mais. Se você for somar dois números negativos, o número negativo vai permanecer, tá? Então, é só tomar esse cuidado para se fazer essa questão. Mas é um exercício muito simples, tá? Então, meus amigos, se você gostou das nossas aulas, inscreva-se no nosso canal, deixe um like lá. E até a próxima e um feliz ano novo para todos.